Hoje nós vamos falar um pouco sobre curiosidades. Como o eixo elétrico era calculado através dos QRS isoelétricos. Bem-vindos ao canal TNCG. Aqui nós falamos de eletrocardiografia com viés médico profissional. Se você tem interesse nessa área, clique no link para se inscrever e no botão do sininho para novas notificações. Sou Alessandro Kraemer, tenho mais de 30 anos de experiência com esse método de eletrocardiograma. É a minha ferramenta de trabalho especial como eletrofisiologista. Se você me acompanhar nesta série de 7 vídeos, você vai descobrir como calcular o eixo elétrico no eletrocardiograma em poucos segundos. Hoje nós vamos falar sobre como era calculado esse eixo elétrico. Os livros falam ainda sobre usar a derivação cujo QRS estivesse isoelétrico. Isoelétrico, para que você saiba, eram complexos QRS em que a soma do positivo com o negativo resultava em zero. Também eram considerados complexos isoelétricos quando estavam muito flats, com a linha de base achatada no registro do eletrocardiograma. Por que isso era importante? Mais uma vez, apenas para citar a Rosa dos Ventos, estamos falando desse contexto aqui. Precisávamos saber desses ângulos dessa Rosa dos Ventos para fazer esse cálculo do eixo elétrico através da sua isoeletricidade. No plano frontal, veja ali embaixo D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. A derivação em que o QRS estava isoelétrico estava ali em AVL. AVL na Rosa dos Ventos estava ali. E a sua derivação perpendicular aqui, D2. Considerando que o ângulo elétrico está na perpendicular do eixo elétrico isoelétrico, então nós temos que o ângulo desse paciente está em mais 60 graus. E é assim que eram calculados os eixos elétricos. Vamos a alguns exemplos sobre isso. Veja só esse eletrocardiograma aqui. Vamos nos concentrar no plano frontal. De novo, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Qual seria a derivação em que o QRS está isoelétrico? Veja só, parece ser AVL. Tudo bem, mas a onda R de AVL ela está um pouquinho maior do que a onda S ali no AVL. Então isso não vale? Bom, é o melhor que temos nesse complexo QRS aqui. Nenhuma outra é tão quase isoelétrica quanto a AVL. E é uma aproximação. Então nesse caso é só a AVL que temos, então é para lá que nós vamos. Então, colocando na Rosa dos Ventos, sabendo que é a VL, que é onde o QRS está isoelétrico, de novo nós sabemos que o eixo elétrico está apontando para D2, que é a sua perpendicular, ou seja, a mais 60 graus. É claro que você tem que saber decor essa imagem para poder fazer esses cálculos, não é? Mas era assim que era feito antigamente. Perceba que D2 é a sombra de QRS maior nesse plano frontal. Isso é natural, porque é exatamente ali que está projetado o eixo elétrico. Muito bem, vamos para o outro exemplo. Nesse caso, qual é a derivação isoelétrica? O QRS mais isoelétrico está ali, em AVF, quase achatado. Portanto, na Rosa dos Ventos, é em AVF que está o achatamento, o que significa que o ângulo elétrico está em D1, ou seja, a 0 graus. De novo, repare que o QRS em D1 é a sombra maior do eixo elétrico aqui. Claro, porque o eixo elétrico está projetado em D1. Aqui você poderia ter uma dúvida sobre ser D1 ou AVF, derivações muito próximas em termos de tamanho de QRS. Daí você poderia imaginar que o eixo elétrico estivesse em alguma coisa próxima de D1 ali. Mas na verdade, olhando melhor, é em AVL novamente que nós temos uma isoeletricidade mais próxima. Isso é o que confere, novamente, uma precisão maior do eixo elétrico quando colocado na Rosa dos Ventos. De novo, a VL é a derivação perpendicular, onde D2 corresponde ao ângulo de mais 60 graus. Em geral, o eletrocardiograma normal está logo sempre ali. Por isso que a derivação D2, inclusive, é uma derivação usada para escolha de ritmos, porque você consegue enxergar melhor a sombra do QRS em D2. Como mais uma curiosidade, antigamente o eletrocardiograma tinha apenas as derivações D1, D2 e D3, e mesmo assim eles conseguiam calcular o eletrocardiograma no seu eixo elétrico. Como é que eles faziam isso? Bom, eles pegavam o ângulo de mais 60 graus, onde a predominância do complexo QRS era positiva em D1, positiva em D2 e positiva em D3. E a partir dali,
fazendo uma tabelinha e fazendo um desenho, eles seguiam de menos 30 em menos 30 graus até menos 120 graus nos desvios para a esquerda e desenhavam de mais 30 em mais 30 graus até chegar em menos 120 graus no lado direito para os desvios à direita. Veja só que interessante. O QRS predominantemente positivo em D3 passava a ficar isoelétrico quando você desviava de menos 30 graus em relação ao ângulo de mais 60. Se você fizesse um desvio à esquerda de menos 30 graus ainda, esse D3 ficava completamente negativo. Em seguida, continuando negativo em D3 a partir daí, a próxima derivação a ficar isoelétrica era D2. Depois, D2 ficava negativa e, seguindo em frente, D1 isoelétrica, para então D1 ficar negativa. Da mesma forma, para os desvios à direita, agora começando em D1, D1 positivo vai para isoelétrico e depois para negativo. Em seguida, D2 passa a ser isoelétrico e depois negativo, para então D3 ser isoelétrico e negativo, quando chega até o desvio de menos 120 graus. Se você não tiver outro método de medir o eletrocardiograma, você tendo apenas D1, D2 e D3, você conseguirá medir esse eixo elétrico usando essa tabelinha. Mais uma vez, lembre-se, qualquer ângulo a partir de D2 que registre negatividade, ele estará registrando desvios para a esquerda. Quando você tiver uma alteração entre D1 e D2 que não sejam positivos, então você deve usar D1 e AVF para saber se o quadrante está à esquerda, à direita ou indeterminado. Por isso mesmo, sempre verificamos a predominância da positividade em D1 e D2 primeiro, para depois registrarmos D1 e AVF quando necessário. Desde que D1 ou D2 estejam positivos, o eixo estará garantidamente entre menos 30 e mais 90, e portanto normal, e fora desse padrão D1 ou D2 negativos, então considerar D1 e AVF como se fossem os eixos X e Y e colocar a sua imagem para trabalhar sobre qual desvio você está enfrentando. Mais uma vez, lembramos que as áreas das ondas do QRS devem ser interpretadas e consideradas quando você faz os cálculos de eixo elétrico usando a calculadora de X por Y, porque isso vai trazer diferenças no cálculo final. Mas, mais uma vez, nós dizemos, o cardiologista não usa os graus do eixo elétrico para fazer nenhum diagnóstico. A partir de agora e nos próximos vídeos, nós vamos ver exatamente como o cardiologista faz para interpretar um eletrocardiograma usando o eixo elétrico. E como a gente faz isso tão rapidamente é o que você vai aprender, eu lhe garanto, você vai fazer como eu faço em poucos segundos e com isso fazer vários diagnósticos difíceis, batendo o olho usando o eixo elétrico do eletrocardiograma. Até lá! Esse vídeo foi baseado no livro A Arte da Eletrocardiografia, cujo link está na descrição. Se você chegou até o final desse vídeo é porque gostou do conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal, clicar no botão de sininho para novas notificações e fique atento a novos vídeos. Nós sugerimos que você leia. Ler te faz refletir e refletir é o que te faz ser mais inteligente. Até o próximo vídeo e boa leitura!